Oi, Bianca, bom dia. Bom dia, galerinha que tá chegando. Bom dia. Tudo bem com vocês? Bem, com você? Também, graças a Deus. Só esperar mais uns minutinhos, né? Até todo mundo conseguir acabar de entrar. Bianca, Maria Luísa, Arthur, Miguel, Arthur Sampaio. Suzete tá muito gamer com esse fone aí. Tá vendo só? Ó, a gente vai se paramentando todo para essas aulas. E aí, galera, será que tem mais gente para entrar? O pessoal ainda tá meio dormindo, hein? Nem sei, mas geralmente quem assiste a aula é nós mesmos. São vocês, né? Todo caso, olha, essas aulas estão sendo gravadas e precisando de assisti-las de novo, ou se precisarem, se algum colega perguntar, quiser tirar alguma dúvida, as aulas gravadas vão para aquele canal do YouTube que vocês têm acesso também pela agenda depois, tá bom? Então, Arthur Vinícius, né? Arthur Sampaio, Bianca, Luiz Felipe, Maria Luísa e Miguel. Sejam todos bem-vindos. Também tô aqui. Helena, how are you? Bom, aí, tia. Where is your voice? Cadê sua voz? Tá aqui. Ficou na cama. Meninos, o nosso conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre os articles. Vamos falar sobre os artigos em inglês. Vocês já sabem, aí vocês podem até deixar os microfones de vocês ativados, porque aí a gente vai participando. E até acho melhor ter a participação de vocês pelo áudio. E se tiverem alguma dúvida, também não quiserem falar pelo áudio, podem ir passando aqui pelo chat, tá? O chat. Maria Luísa já falou um bom dia aqui pelo chat. E aí vocês podem ir colocando as suas dúvidas aqui também, ok? Mas eu gostaria, sim, que vocês ativassem o microfone e que vocês fossem participando da aula comigo. Porque vocês já conhecem bastante coisa de inglês. E the articles, os artigos, eles são importantes na construção do sentido do texto, na construção da frase. Aqui no ensino médio, a gente estuda a língua inglesa para fazer a leitura e a interpretação de textos. Mas, obviamente, nós utilizaremos também para nos comunicarmos, quando necessário, em inglês também. Assim como na língua portuguesa, os artigos, eles ajudam na coesão textual. Em inglês, nós temos os artigos definidos e indefinidos, assim como na língua portuguesa. Definite articles and indefinite articles. Os artigos definidos da língua portuguesa, o, a, os, as, em inglês, eles são todos traduzidos numa única palavra, que é, quem sabe aí? Pode falar? Responde, gente, tô esperando. A Bianca aí tá desativou, né? O artigo. Qual é o artigo que traduz o, a, os, as? Fala! Nem. Nem, não precisa ficar com vergonha, não. É o artigo the. Bom, olha só, 4 palavras, o, a, os, as, são traduzidas numa única palavra em inglês, que é the. E o the, como em inglês não existe substantivo masculino e feminino, nem a gente vai usar o the tanto para as palavras no masculino quanto as palavras no feminino, tanto para o singular quanto para o plural. Qual a diferença do artigo definido com o artigo indefinido? Indefinite article, uma, uns, umas. Em inglês, nós vamos ter apenas a forma do singular dos artigos indefinidos. Uma, que são traduzidos pelas palavras a,
e an. A e an, ambos não têm diferenciação de masculino e feminino. Então, os dois significam um, uma. Como usar a, como usar an? A nós usamos antes de palavras iniciadas por consoante. An usamos antes de palavras iniciadas por vogal. Então, nós temos a boy, a girl. E temos, por exemplo, an elephant, que seria uma palavra iniciada por vogal. Para ilustrar isso que eu estou dizendo, nós vamos assistir a um vídeo bem curtinho, é uma videoaula bem curtinha, que eu já deixei disponibilizada aqui e que vocês vão me acompanhar, tá bom? Se vocês não conseguirem acompanhar, vocês se pronunciem no decorrer aqui da nossa aula e pelo chat. Eu vou colocar aqui a aula, só um instantinho. Estão conseguindo acompanhar? Ainda não? Não, a gente só tá vendo você. Só eu? Deixa eu retornar aqui, peraí. Aqui. Vamos ver então se vocês conseguem agora. E agora? Sim? Tá. Todo mundo está conseguindo agora visualizar? Pode responder pelo chat se vocês não quiserem Sim, ativar o microfone. Oi. Dá pra ver. Tá dando para ver? Tá dando para ouvir direitinho também? Vou voltar então, vocês acompanhem todo mundo, ok? Bom, gente, assim também acontece com a língua portuguesa. Quando a gente usa o artigo para se referir a algo genérico, eu fui a um banco, quer dizer que é um banco qualquer. Agora, se eu falo, eu fui a um banco hoje de manhã, o banco estava repleto de pessoas na fila do lado de fora. Agora, olha só, eu já disse, como eu já fiz uma referência a um banco, depois eu digo, o banco estava repleto, porque o banco, eu já fiz essa referência a ele anteriormente. Por isso aqui, eu já posso usar o artigo definido. Então, usa a ou an, um artigo indefinido, para se referir a um termo genérico. E usa the para usar para um termo mais específico, quando já foi mencionado anteriormente. Ó, ele fechou uma porta. He closed the door. Ah, ele fechou uma porta qualquer. Uma das portas do ambiente estava aberta e ele fechou uma porta.
Havia várias portas abertas. Ele fechou uma porta. He closed the door. Aí, a porta que ele fechou era do seu quarto. He closed the door. This door is its room. Assim também, olha, assim como nós temos a lua, é só uma lua no céu. Então, the moon é só uma terra. Então, the earth, só um céu. Então, the sky. São seres únicos naquela espécie. The human being, o ser humano. E assim por diante. Viram só? Isso daqui é importante. Não usar o nome, o artigo the antes de montanhas. Por exemplo, Everest. Everest é o nome de uma montanha. Então, não vou colocar the Everest. Não vou colocar the America, the Asia, que são nomes de continentes. The Brasil, não. The Itumbiara, não. Então, não usamos o artigo the antes de nomes de montanhas, continentes, países ou cidades. Vejam que mesmo que quando nós fazemos a tradução na Ásia, a gente usa o artigo a. Mas, em inglês, esse artigo ele é omitido por ser nome de um continente. Vou dar um beijo agora, tô cheiroso, enfim. Não, no biquinho. Vocês viram aqui no exemplo do Monte Aconcagua? O Monte Aconcagua é o nome de uma montanha. Então, Mount Aconcagua não usou o artigo the antes do nome da montanha, mas usou o artigo the antes do Andes, porque Andes é uma cadeia de montanhas. Então, por isso que usou o artigo the aqui. Montanha isolada não usa o artigo, mas se for uma cadeia de montanhas, aí sim usa o artigo the. Canada. Canada é o nome do país, mesmo que a tradução seja para o Canadá, não usamos o artigo the aqui antes do país. Vejam só, então, a gente disse que antes de nomes de países, não usamos o artigo the, mas, geralmente, as regras têm algumas exceções, e aqui estão algumas exceções. Quando o nome do país tiver a palavra kingdom, aí sim, the United Kingdom. Quando o nome do país tiver o substantivo states, como the United States, sempre usa o artigo the. Se tiver no nome do país Republic, the Czech Republic, aí usa o artigo the. Ou quando o nome do país for um nome no plural, the Netherlands, a Holanda, the Bahamas, que são as Bahamas. Bom, todos sabemos que os adjetivos em inglês não têm plural. Mas quando esse adjetivo for precedido de um artigo the, aí ele está generalizando aquela característica, no caso por.
poor é pobre. Mas quando usamos the poor, aí nós estamos generalizando os pobres. Não coloca poor no plural, mas nós entendemos, nós traduzimos como os pobres. The poor of Africa need help. Assim como aqueles adjetivos que indicam nacionalidade. The Spanish are fun and noisy. Os espanhóis. Por que não pôs Spanishes? Porque adjetivos não têm plural. Os brasileiros são pessoas fortes. The Brazilian are strong people. Olha, por exemplo, o inglês é fácil de aprender, mas eu não vou usar the English, porque não use the antes de idiomas. English is easy to learn. Inglês é fácil de aprender. Português é mais difícil do que inglês. Se eu falar o português é mais difícil que o inglês. Mesmo usando o artigo o em português, na tradução para o inglês, nós não usamos esse artigo. Portuguese is more difficult than English. Não usamos também antes de nomes de esportes. Soccer, tênis, vôleibol. E não the soccer, the tênis. Essa dica agora é uma dica de pronúncia. Prestem bastante atenção. Ouviram? The e the. Quando que nós usar a pronúncia the e quando usamos a pronúncia the? Entenderam? The, essa pronúncia the, que é mais fechada, nós usamos quando a palavra da frente inicia por uma consoante. Então, The Simpsons, the best, the first time. Então, usamos a pronúncia the quando a palavra seguinte iniciar por consoante. Viram? Então, a pronúncia the quando a palavra seguinte for iniciada por vogal. And the Oscar goes to the Oscar. Lembra que o TH você põe a língua entre dentes, dá uma sopradinha e pronuncia the, 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 the. Ok. Pessoal, deixa eu voltar aqui agora para a nossa telona. E aí, meninos? Alguma dúvida até agora? Até agora, vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Acho que não. Acho que deu para Vocês entender. entenderam o uso do indefinite article an e o definite article the or the, a pronúncia? Aham. Aqui tem gente participando do chat. Tá todo mundo aqui, tá dando para ver, o som tá baixo. Não tem como. Bom, agora eu já terminei aqui, mas se vocês tivessem, configurem aí o som um pouquinho mais alto de vocês, porque para mim também o som não ficou muito alto, tá? Deu para entender bem. E de qualquer forma, Gabriela, que pena que a sua internet caiu. De qualquer forma, esse vídeo, ele está disponível no YouTube e eu já coloquei, já disponibilizei o link lá na agenda. Se vocês quiserem rever, aí vocês é só acessarem a agenda e o link vai estar lá disponível para vocês, certo?
Certo. Nós temos ainda alguns minutinhos, então eu pedi que vocês, para essa aula, viessem munidos do seu livro. Vocês estão com o livro em mãos? Aham. Aham. Então, abram-no, por favor, na página 62. Ok? Todo mundo abriu? Tá aberto. Tá aberto. Então, vamos aqui, olha. Os artigos definidos e indefinidos em inglês são essenciais na interpretação do texto, pois são eles que informam ao leitor se a palavra é mencionada no texto, se ela ocorre em contexto pela primeira vez ou se ela retoma uma ideia expressa anteriormente. Para melhor compreensão do emprego dos artigos, observe o texto a seguir. Vou pedir aqui o Arthur Sampaio, que está aqui conosco. Arthur, você faça a leitura do texto para a gente, por favor. Arthur, Eu acho que ele tá sem microfone. mas ele está com... Não, está desligado. Isso, Baidu. Ah, quem tá sem microfone é o Miguel. Oi. Aí, Arthur. Vamos lá, então. Arthur, faz a leitura para a gente, por favor. Calma aí, eu tô procurando o livro aqui. Você está falando? Porque eu não estou ouvindo. Não, vocês estão ouvindo, gente? Não? Não, pode aumentar sua voz aí, meu filho. Aumenta um pouquinho, então aproxima um pouquinho mais do microfone, por favor, o É porque Arthur. eu tô falando baixo, tia, calma aí. E aí vocês Mas vão qual seguindo a página que é? leitura, gente, na página 62. É o 1 ali? Você vai ler o texto, Arthur. I am from Seattle. Vejam, quando tem aí, igual vocês estão vendo entre parênteses, no article. Por que aqui, I'm from Seattle? Por que tá no article aqui? O que é Seattle? Washington. Uma cidade. É o nome de uma cidade. Antes de nomes de cidade, nós não usamos o artigo the. Ô, Arthur, tá tão baixinho, meu lindo, a gente não tá conseguindo ouvir você. Calma aí, então. Deixa eu tentar arrumar aqui. Não deu para ouvir, não. Alguém gostaria de fazer a leitura? Bianca, você que fala tão bonitinho, lê pra gente então, minha linda. Eu? Isso. A Lígia que manja do inglês. Cadê a Lígia? Não, no problem. Não tem problema. Pronúncia equivocada, todo mundo erra mesmo, tá? Pode fazer a leitura. Agora, isso aqui, olha, para vocês perceberem. Quando que foi usado o artigo a, quando foi usado o artigo the, e quando o artigo não é utilizado de forma alguma. Então, pode começar de novo. I am from Seattle. I am from Seattle, Washington. Seattle is a city in the United States. It is near the border of Canada in the northwest Corner of the USA. I live in a tall college, Olympia, which is on the Puget Sound. I live in a house in a street in the countryside. The street is called Bear Street, and the house is old, more than... Peraí, gente. eu não tô 100 entendendo. years. É porque tá escuro, peraí. 100 years old. Tá, vou para um lugar mais iluminado, rapidão. Fui pra janela, peraí, onde eu parei, tá. I am an English teacher at a school in the center of the town. I like books and taking photographs. I usually have lunch at school. I usually go home by car. We have all kinds of food in Olympia. I like Italian food very much. Sometimes I go to an Italian restaurant in Seattle.
The restaurant is called Luigi's. Italian food is great. Ok. Observem aí. Observe que I am an English teacher. Por que que usou am e não a? Porque English teacher começa com vogal. Com vogal. English começa por vogal. Os outros usos do a, como a city, a house, a street e assim por diante, a town, a palavra seguinte começou por consoante. Por isso usou a e aqui an. Percebam também que esse a e an, em todos os usos, foram usados de forma genérica ou a primeira referência. Já a segunda referência, ou quando não é genérico, usamos o artigo the. The border of Canada, the northwest corner of the USA, the Puget Sound, the street, e assim por diante. Seguindo aí no livro, nós temos aquelas regrinhas que a gente já viu no vídeo, então a gente não precisa fazer de novo a leitura. Se vocês tiverem dúvida, vocês refaçam a leitura das regrinhas de uso do a, an e do artigo de. Vejam que aqui na segunda coluna da página, tem aqui quando que o the é obrigatório e quando que ele não pode ser usado. Principalmente quando não pode ser usado, que é aqui no final da segunda coluna. Olha, os artigos não são utilizados quando? Quando vierem antes de nomes de países, estados, como a gente viu no vídeo. Quando vier fazendo generalizações, como eu gosto de comida italiana. Então, I like Italian food, não I like the Italian food. E também antes de nomes das refeições, o almoço, o café da manhã, o jantar. Então, I have lunch at school, eu almoço na escola. I have dinner in my house, eu janto na minha casa. Então, antes de nomes das refeições, nós não utilizaremos o artigo the para nos referirmos a ela. Alguma pergunta aqui pelo chat, gente, porque o nosso horário está terminando. Nesses horários que se seguem, que vão ser, nós ainda teremos 20 minutos quando o horário dessa reunião terminar, mas após esses 20 minutos, durante esses 20 minutos, vocês vão resolver os exercícios que estão na apostila. Então, por favor, resolvam agora os exercícios da página 65 até a página 69. No horário das 11h30, que é a nossa próxima reunião, nós faremos a correção desses exercícios. Então, aproveitem esses minutinhos agora para vocês resolverem essas páginas, 65 a 69, e depois, na nossa próxima reunião, a gente corrige, tá bom? Tudo ok? Então, olha, ativa o seu microfone só para falar um tchauzinho para mim e eu perceber aqui todo mundo que está fazendo a chamadinha aqui. Quem ainda está na aula? São só a Bianca. Oi, Suzete. Gabriela, que bom te ouvir. Tudo bem, minha linda? Tudo. Você está aí desde o início? Que não tem. Não, no começo minha internet tinha meio que caído. Ah, Eu entrei assim lá pelas. Ai, sei você lá. conseguiu pegar o entrei. vídeo? Oi? Conseguiu acessar o vídeo na hora que eu estava passando? Consegui na hora que você falou que era pra entrar na página 62? Isso, aham. Sim, tava sim. Ah, não, então tá bom. Gabriel também, olha, Gabriel eu ainda não tinha visto, né? O Gabriel, a Gabriela. Porque o Gabriel não Helena, fala nada, ele parece fantasma, é mudo. os O dois, Lucas, Arthur pelo menos, o saiu Lucas não antes. fala porque tá sem microfone, mas tudo bem. Suzete, estamos sem microfone. O Lucas? Cadê o Lucas? O Lucas e Qual o Lucas que é? É o Arthur Lucas, Lucas Calado ou Lucas? Porque eu não tô vendo o nome dele aqui na turma de Calado. participantes. Calado. Calado? Lucas, tá aqui. Acho que Luiz. é. Helena. Calado. Fala aí no chat, Lucas. Ah, é o Calado mesmo. É o único, né? Lucas, Luiz Felipe estão aqui. Maria Luísa também.
Tiago Dantas também. Tem mais alguém aqui? Miguel. É, Miguel. Bom, os demais não participaram Eu da eu aula. também. que tá também, tia. Fone. Bom, eu vou encerrar agora porque nosso horário já está finalizando. Meninos, Suzete. oi. Eu também tô aqui. Ok, eu quem? Helena. Ah, Helena, sim. A Helena já marquei. Meninos, nosso horário encerrou. Vejo vocês às 11h30. Beijo! Beijo.